Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a nossa atualização de gasto semanal. Vamos lá? Bom, agora nós vamos fazer a nossa atualização, mas antes de começarmos, tem bastante coisa para falar, aconteceram muitas coisas. Mas antes de mais nada, nós vamos fazer o seguinte: eu recebi um valor do meu marido para que nós pudéssemos complementar a renda aqui, e eu decidi colocar isso no mercado porque a gente já está com o orçamento bem apertado em relação a isso. Então nós temos 50, 70, 80, 90, 100, 110, 2, 4, 6, 8, 10, 120. Então vamos ver aqui em supermercado. Daí a pressão da minha sogra subiu e meu marido levou para a UPA primeiro, porque ela tinha se cortado e ela tinha se cortado. Aí na UPA eles viram que a pressão estava alta, mas acharam que ela tinha ficado nervosa, mandaram para casa. Aí ela começou a passar mal, estava se sentindo tonta, enjoada, estranha, e nós decidimos levar ela no pronto atendimento, que nós temos convênio. Só que o pronto atendimento era em outra cidade. No pronto atendimento, nós descobrimos que ela estava também com formigamento, que ela não tinha nos informado. A gente sempre perguntando o que ela estava sentindo, enfim. Foi uma sexta-feira bem dramática, graças a Deus ela está bem, está medicada, estamos, controlando a pressão dela, Descobrimos também que o meu sogro tinha dado o remédio de pressão dele para ela, então a superdosagem provavelmente causou todo esse mal-estar, esses sintomas. Enfim, foi um drama, foi uma situação, tá? Então esses R$4 foi como é que chama? Uma barra de cereal que eu comprei na clínica, porque ela estava em jejum já há 20 horas e os remédios estavam caindo todos no estômago vazio, tá? Ela fez esse jejum por causa que era sexta-feira santa. Daí, no sábado, eu recebi uma mensagem de uma amiga, e isso é uma coisa que eu quero trocar uma ideia com vocês, tá? Que eu acho que tem uma mensagem por trás que é muito séria. Eu recebi uma mensagem de um desabafo de uma amiga com questões de alguns problemas particulares que ela tá passando. E ela disse na mensagem que ela queria muito nos encontrar, que ela precisava nos encontrar, tal, para esparecer e tal. E eu senti, assim, um impulso, um chamado, assim, dentro de mim, né? E é isso que eu queria falar com vocês. Às vezes a gente recebe esse tipo de mensagem e, tipo assim, o encontro ficou totalmente contramão pra mim, tá? Provavelmente eu vou ter que pegar mais combustível para dar pro meu marido, porque foram 90 quilômetros mais 80, 18, 16, são 170 quilômetros, tá? Que foi essa visita que eu fiz, e porque uma amiga mandou uma mensagem para mim. Então, eu não gosto da ideia de que uma amiga manda uma mensagem, ou alguém que manda uma mensagem pedindo a companhia e a gente virar as costas. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu fiquei refletindo, além disso, de que às vezes a gente recebe esse tipo de mensagem e a gente não dá muita atenção, né? E a gente tem que priorizar. Porque tu não sabe o que tá por trás. De repente essa pessoa tá passando por uma crise de ansiedade, de repente essa pessoa tá se sentindo sozinha, pode até ter pensamentos suicidas. Não é o caso da minha amiga, mas eu tô me referindo que nós, como seres humanos, a gente vive num mundo muito individualista. E a gente vive a nossa vida muito fechada. Marido, filhos, casa, né? Então é muito difícil que a gente quebrar a nossa rotina do nada. Mas se a gente recebe uma mensagem, né, dessas, eu acho que a gente tem que realmente fazer um esforço intencional. E eu fiz esse esforço, e aí isso vai sair R$30 de imprevistos. Deve sair mais uns 50 de combustível também, que eu vou ter que ver, talvez eu vá tirar de transporte, não sei. Provavelmente semana que vem, porque meu marido gastou combustível, né? Então eu vou ter que repor esse combustível dele. Mas não vai ser agora, vai ser provavelmente a semana que vem, quando faltar. Então,
É isso, eu não sei se eu consegui falar com vocês aquilo que eu queria falar, aquilo que eu tinha ensaiado, né? Que ia ser um momento de reflexão. Deixa eu fazer aqui assim. Eu colei aqui, vocês viram enquanto eu tava falando tudo isso? Eu colei uma abelhinha aqui, simbolizando. Deixa eu melhorar aqui. Simbolizando o único dia que eu não gastei, porque eu tive 2 imprevistos, né? Sexta e sábado, que não estavam no script. Quinta-feira, engraçado que eu doei aqui, né? R$50 pra Páscoa. Não foi os 50 que eu doei pra Nath, o da Nath já foi acho que umas 2 semanas atrás. Esse 50 eu doei para uma outra instituição de caridade que também estava fazendo Páscoa para crianças, dessa vez ligada a esporte, assim, sabe? Um projeto de capoeira e tal, uma ONG que estava fazendo. Eles foram nas vilas e fizeram kitzinhos, nada a ver com política, é só realmente uma ONG sem fins lucrativos, né? Então eu doei esses R$50. E aí então eu doei os meus R$100 que eu tinha para Páscoa. Eu só esqueci no peixe, que apesar de não ser católica, eu tenho o hábito de comer peixe na Sexta-feira Santa, porque minha mãe, como é católica, eu acabei tendo o costume de comer peixe, né? Então eu comprei o peixe aqui, esses R$39, e eu esqueci o peixe no meu trabalho, dentro da geladeira. E eu cheguei de noite e tive que comprar o peixe de novo, né? Então eu gastei mais R$56. Então meu feriado tá meio virado. Então, é isso, vamos lá. Chegou minha conta d'água, né? Então vamos lá nos gastos. Vou deixar aqui. Eu não somei esse mercado, né? A gente vai somar quando chegar lá. Então, em moradia, nós vamos tirar a conta d'água, que foram R$105. 105 e vão sobrar aqui pra mim R$15 em moradia. Gás. Manutenção casa. Diarista nada. Combustível, eu já gastei tudo que tinha. Eu tenho Uber, né? Seguro já foi. Eu tenho 50 de Uber que eu deveria carregar amanhã. Mas eu sou capaz de segurar o Uber e colocar isso aqui em combustível. Vamos ver, tá? Acho que eu só tenho uma volta pra dar. E aí, vamos ver o que a gente vai fazer, tá? Transporte eu tenho que tirar 200. Que eu carreguei meu cartão. Normalmente é 200 por semana. Essa média. Sobrou um pouco, tá? Mas acho que vou colocar mais 150 pelo menos. Vamos ver. Tá. Mesada nós não tivemos nada. Olha que vitória. Continuamos, acho que tem R$12 aqui e a gente continua fiel aos R$12. Que maravilha. Não comprei iogurte, não comprei nada. Roupas, pet. Supermercado. Supermercado sim. Daí, no primeiro dia, nós tiramos R$123. Peraí, deixa eu somar aqui. Vamos lá. Rapidamente. 123 com 8, mais 39, mais 56 com 12. Gastamos 218 com 20. Opa. Eu vou anotar aqui. Que bom que meu marido me deu um reforço aqui, porque ele costuma ajudar, né? Mas como ele tá com o carro, com a parcela do carro, a ajuda dele tá sendo menor, mas ele conseguiu nos dar esse valor. Então, somos gratos, né? 218 com 20. 100, 150, 70, 80, 90, 200. E 10 e 15... e 17 e 19, certo? Vamos lá. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 219. Nossa, sobrou aqui no supermercado 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. R$27. É pouco, espero não ir ao supermercado, mesmo porque nós não temos verba para isso, tá? Eu tenho que tirar um dinheiro da semana passada do galão.
Bom, nós tivemos um probleminha com o vídeo, ele cortou, e aí agora eu tô continuando, tipo, eu já tinha feito todo o controle de gastos, aí voltei o dinheiro pros binders, e vamos de novo, tá? Porque eu não vou desistir, eu já tive um problema com a atualização de vídeos a atualização de gastos do primeiro vídeo, então, tipo assim, não vou desistir. Comer fora, telefone, aqui foi. Então, vamos lá. Dízimo, né? Eu já dei meu dízimo. 610. Deixa aqui. Farmácia também eu gastei R$12. Aqui nós estamos com um problema sério de dengue. Como é que tá aí pra vocês? O estado de vocês, na cidade de vocês? Eu tô comprando bastante repelente, bastante. Eu tô passando pra ficar dentro de casa. Porque a situação tá bem punk. Eu tô preocupada com essa categoria aqui de farmácia. Eu acho que eu tenho que fazer um reforço. 2, 4, 6, 8. Só tenho R$8 em farmácia. A gente vai precisar mês que vem, vai de 170, sei lá, colocar uns 200. Tá. Academia, ainda tem alguma coisa. Salão, podólogo, tá. Daí, nós pagamos aqui. Nós pagamos a prestação do apartamento de 600 e... Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu tô bem desanimada de fazer a atualização do projeto série de dívidas parcelas do cartão, sabe? 200, 400, 600, 50, 70, 60, 70 e 57. Muito por causa da prestação do apartamento e da falta de amortização. O FIES tá indo, né? Tipo, a dívida tá baixando, a gente tá com um valor considerável. Acho que mês que vem a gente chega na metade da dívida do FIES. Mas eu tô um pouco desanimada, assim, sabe? Eu queria muito amortizar. Eu queria muito ter dinheiro pra priorizar isso aqui, sabe? Ainda não tá dando. A antecipação de parcela de FIES, a gente tem 1.869, eu acho que eu devo estar com a dívida em 5.000, assim, redondo. Aí mês que vem acho que vai pra 4.900, alguma coisa assim. E eu vou estar com 2.000 e uns quebrados, 2.500 talvez. Imprevistos nós tivemos aqueles dois que eu falei, né? Então dá 34. Vou tirar daqui 34, 20, 30 e 2 e 4. Nós vamos ficar imprevisto ainda 10, 20, 30, 40, 7, 9, 51, 53, 55, 57, 59. Se eu contei certo. Eu só vi que depois no vídeo quando eu fui editar. Pra vocês terem uma ideia. Nossa reserva. Mais uns 2 meses a gente finaliza a primeira camada. Com saving charges. Enxoval. Lista de desejos e o carro novo, o futuro, daqui a uns 4 anos talvez. E nós temos que retirar a Páscoa, tá? Aqui, ó, o valor da Páscoa. Eu vou retirar os R$50. Eu fiz uma doação. Esse aqui não é o da Nath. O da Nath faz umas 2 semanas, mais ou menos. Como eu disse, esse aqui foi para uma outra instituição. Mas ficamos sem nada da Páscoa. Eu tenho que me lembrar que a Páscoa também inclui peixe. Então talvez eu tenha que guardar mais dinheiro. Nós estamos indo bem. O Dia das Mães já tá falando, eu preciso acelerar o meu aniversário. Eu acho que eu não vou conseguir guardar todo aquele desafio lá da Nina. Eu ainda tô pensando sobre o que eu vou fazer no meu aniversário. Vamos ver. Certo, gente. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Um beijão e até a próxima. Bye, bye.
E se eu não disse ainda, essa parte de atualização dos envelopes, ela é muito importante, porque faz com que você tenha mais um controle. Eu não sei se pulou o mercado, se gravou ou não gravou, mas eu até quero aproveitar que eu tava pensando em fazer uma coisa. Aqui, ó. Eu tenho fruteira e padaria. Fruteira eu uso, padaria não, porque meu marido, a gente tá com aquela suspeita dele ser celíaco. Então eu vou tirar a padaria e colocar lá junto com o supermercado. Então são 20, 30, 32, 34, 36, 38. São mais R$38 aqui para supermercado. Que a gente tinha, sei lá, 27, eu acho, reais. Vou reforçar o mercado. A princípio a gente tem tudo, né? Quer dizer, meu marido já quer comprar água mineral com gás. 20, 30, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 60, 63, 65. 65. Para a última semana. Aí tem mais um pedaço da outra semana, né? Vamos lá, vamos torcer para que dê certo. Apertar e simplesmente não ir ao supermercado. Certo, gente? Obrigada, agora sim. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Bye, bye.